O sol ainda nascia quando Josué se levantou naquele dia. O ar estava pesado, o vento quase não soprava, e uma sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer pairava sobre todos. No vale, o exército israelita já se organizava em silêncio. Cada soldado segurava sua arma. Cada olhar estava fixo no horizonte. Eles sabiam o que os esperava. Uma coalizão de reis poderosos, unidos com um único propósito, o de destruir Israel. Enquanto os homens se posicionavam, Josué caminhava entre eles, observando cada rosto. Muitos eram jovens, com a ansiedade da primeira grande batalha nos olhos. Outros eram guerreiros experientes, com cicatrizes que contavam histórias. Mas em todos havia a mesma mistura de coragem e tensão. A batalha seria longa e difícil. Eles já haviam lutado antes, mas naquela manhã, o inimigo parecia maior e mais forte do que nunca. Ainda assim, no coração de Josué, havia uma certeza profunda. Deus estava com eles. De repente, o chão começou a tremer. No horizonte, o exército inimigo surgiu como uma onda avassaladora. Era um mar de escudos, lanças e gritos de guerra que ecoavam pelo vale, enchendo o ar de ameaça. O impacto visual era impressionante. Para qualquer homem comum, aquela cena seria motivo de pânico. Mas Josué não recuou nem por um segundo. Ele sabia que a verdadeira força não vinha dos números ou das armas, mas da promessa divina que carregava em seu espírito. A verdadeira força vinha do Deus que os havia guiado até ali. A luta começou com uma intensidade brutal. O som de espadas se cruzando com violência preencheu o ar. Flechas cortavam o céu como insetos mortais, e o ruído de passos firmes no chão de terra se misturava aos gritos de comando e de dor. Israel avançava com determinação, mas o inimigo resistia com ferocidade. Por horas, o resultado da batalha parecia incerto. O suor escorria pelo rosto dos guerreiros, o cansaço começava a pesar nos músculos, mas o povo de Deus não desistia. Eles lutavam com a força que vinha da fé. E então, no meio do caos da batalha, algo completamente inesperado aconteceu nos céus. Nuvens escuras se formaram rapidamente, e pedras de granizo, grandes e pesadas, começaram a cair do céu. Mas não era uma tempestade comum. As pedras não caíam sobre Israel. Cada projétil de gelo atingia com precisão cirúrgica apenas os soldados do exército inimigo. Era como se o próprio céu tivesse escolhido um lado naquela guerra. Enquanto Israel lutava na terra, Deus lutava do alto, mostrando a todos quem era o verdadeiro comandante daquele exército. A maré da batalha começava a virar. Porém, mesmo com esse auxílio divino, o tempo era um adversário implacável. O sol, que antes estava no pico do céu, começou a descer, pintando o horizonte com tons alaranjados e vermelhos. Josué olhou para o céu e percebeu o que aquilo significava. A noite estava se aproximando rapidamente. Se a escuridão chegasse, os inimigos que ainda restavam conseguiriam escapar, se reagrupar e, no futuro, retornar ainda mais fortes. Seria uma ameaça constante para o povo de Israel. A luta precisava terminar. E precisava terminar naquele dia. A vitória precisava ser completa. Foi nesse momento crítico, com a noite batendo à porta, que Josué tomou uma das decisões mais ousadas e surpreendentes de toda a história. Ele se afastou alguns passos do campo de batalha, subiu em uma pequena elevação rochosa e encarou diretamente o sol que se inclinava para o ocidente. O silêncio entre os líderes que o cercavam era absoluto. Todos esperavam um comando, uma nova estratégia de batalha. Mas ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar o que ele estava prestes a fazer. Lentamente, Josué ergueu os braços para os céus. Sua voz firme e cheia de autoridade ecoou sobre o vale, sobrepondo-se ao barulho da batalha. Ele declarou: diante de Deus, diante de todo o povo de Israel e diante dos céus, uma ordem que desafiava a própria natureza. Sol, detenha-se sobre Gibeão, e você, lua, pare sobre o vale de Aijalon. Essas palavras atravessaram o ar como uma flecha invisível. Era um pedido tão monumental que desafiava a lógica do mundo.
o ciclo da criação, o próprio movimento do universo. Era algo jamais visto, jamais sequer imaginado, um ser humano ordenando ao tempo que parasse. Ainda assim, Josué não hesitou. Ele não fez aquela declaração para se exaltar, mas para cumprir o propósito divino de proteger seu povo. Sua fé era tão grande que ele acreditava que Deus poderia fazer o impossível. Por alguns segundos, tudo pareceu suspenso no tempo. O vento parou de soprar. O som da batalha pareceu diminuir. E então, o milagre começou a se desdobrar diante dos olhos de todos. O sol, que estava prestes a se pôr, simplesmente não desceu mais. A luz do dia permaneceu firme, brilhante, constante. A lua, que já aparecia no céu, ficou imóvel, como uma sentinela silenciosa, testemunhando o evento extraordinário. O tempo, que nunca espera por ninguém, naquele dia, obedeceu a uma ordem humana autorizada por Deus. O dia se estendeu. A claridade não diminuiu. Era como se o próprio céu estivesse dizendo: continuem a lutar. A missão ainda não acabou. Eu tô com vocês. A reação dos soldados israelitas foi de puro espanto e reverência. Alguns caíram de joelhos, sobrecarregados pela manifestação do poder de Deus. Outros olharam para o céu, tentando compreender o que era incompreensível, mas todos, sem exceção, sabiam o que aquilo significava. Deus estava permitindo que eles concluíssem uma missão que não podia ser interrompida. Com a luz do dia milagrosamente prolongada, o exército de Israel avançou novamente, mas desta vez com uma energia renovada. Cada passo era mais firme. Cada golpe de espada era mais preciso. Era como se uma força invisível estivesse fortalecendo cada um deles. A vitória, que antes era uma esperança, agora se tornava uma certeza inevitável. Os inimigos, por outro lado, ao verem o sol parado no céu, foram tomados por um terror profundo. Eles finalmente perceberam que não estavam lutando apenas contra homens, estavam lutando contra o Deus que controla o próprio tempo e o universo. Enquanto o combate continuava sob a luz estendida, muitos soldados comentavam entre si sobre o que estavam vivendo. Era um momento de profunda reflexão em meio à guerra. Alguns lembravam das promessas antigas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Outros refletiam sobre como Deus sempre esteve ao lado deles, desde a libertação do Egito até a travessia do Jordão. Aquele não era apenas mais um dia de batalha. Era um dia que marcaria gerações. Pais contariam a história aos seus filhos, que contariam aos seus netos. E o relato cruzaria os séculos como um testemunho indiscutível do poder e da fidelidade de Deus. Após longas horas de claridade sobrenatural, Israel finalmente alcançou a vitória completa. O último dos inimigos foi derrotado. O vale, que antes ecoava com gritos de guerra, agora estava em silêncio, sob o olhar de um sol que esperou pacientemente. Somente quando a missão foi concluída, o sol retomou seu curso natural. A lua seguiu seu caminho. O tempo, que havia sido suspenso, voltou a fluir normalmente. A noite finalmente chegou, mas encontrou um povo vitorioso e em paz. O milagre ficou registrado nas Escrituras como um dos eventos mais extraordinários já vividos pela humanidade. Mas não foi apenas um fenômeno celestial, uma anomalia cósmica. Foi a resposta a uma fé inabalável. Foi a demonstração clara de que, para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Foi um momento único em que o céu e a terra se alinharam perfeitamente para cumprir um propósito maior, para proteger um povo e para glorificar o nome de Deus. E assim permanece até hoje o relato do dia em que o sol parou no céu. Um dia em que um líder ousou acreditar sem limites e pedir o impossível. Um dia em que uma nação inteira viu o inacreditável acontecer bem diante de seus olhos. E um dia que continua a nos lembrar a cada coração que ouve essa história, que o mesmo Deus que fez o sol parar é o Deus que ainda hoje move montanhas em nossas vidas. Abre caminhos onde não existem e transforma destinos. Porque, para aquele que crê,
milagres ainda acontecem. Obrigado por assistir. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder da fé. Até a próxima.